Você caiu no pente fino do INSS e quer saber o que fazer para passar na perícia? Eu sou Valdemar Pereira, advogado, especialista em benefícios do INSS e vou te contar nesse vídeo 9 dicas para passar na perícia do INSS. A perícia do pente fino é um procedimento obrigatório previsto em lei com o objetivo de identificar e cancelar benefícios com irregularidades. São alvo dessa operação os benefícios por incapacidade, que são eles: aposentadoria por incapacidade, auxílio-doença por incapacidade, que não passa por perícia há mais de 6 meses, e demais benefícios com suspeita de irregularidades. Nesse caso, pode ser aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, benefício de prestação continuada e pensões. Se o INSS suspeitar que um determinado benefício apresenta algum indício de irregularidade, ele vai chamar para a perícia do pente fino. Lembrando que quem já passou pelo pente fino antes não está livre de ser chamado novamente. Portanto, fique atento. Lembrando também que aposentado por invalidez, que tenha 60 anos ou mais, quem recebe benefícios de auxílio-doença concedido pelo INSS com data fim estipulada, segurado com indicação de reabilitação profissional, aposentados por invalidez que recebem o benefício há mais de 15 anos e têm entre 55 e 59 anos de idade, portadores de HIV e segurados que recebem benefícios previdenciários há mais de 10 anos estão livres da perícia do pente fino. Antes de ir para a primeira dica, se ainda não for inscrito no meu canal, te convido a clicar nesse botão inscrever-se. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que também buscam essa informação. Vamos lá. A primeira dica. Fui chamado para a perícia do INSS do pente fino. O que devo levar para o perito? O que devo levar no dia da perícia? Primeiramente, você tem que ter muito cuidado de levar os seus documentos pessoais, documento com foto, identidade, CPF, carteira profissional, isso é básico, você tem que levar. E o documento mais importante que você tem que levar para a perícia, atestados médicos e que demonstre a incapacidade para o seu trabalho. Você tem que levar exames médicos atualizados que demonstrem a doença e a incapacidade para a sua função, para a função que você sempre desempenhou. Cópia do prontuário médico do posto de saúde, do hospital, da clínica, aonde você faz o seu tratamento, o seu acompanhamento, você tem que ir lá e pegar o prontuário médico para levar no dia da perícia. Se a concessão for judicial, você tem que levar o laudo pericial do processo e a sentença do juiz. Vamos à segunda dica. Encare esse dia como qualquer outro dia normal. Vá com a roupa normal, se vista adequadamente, não precisa exagerar. A perícia nada mais é do que um exame médico. Para o perito, o que ele espera de você é que você leve para ele um laudo exatamente do jeito que ele quer e precisa para fazer a análise de seu caso. Não tome a iniciativa de perguntar nada para o perito antes e responda somente o que ele perguntar. As pessoas costumam sair da perícia desapontadas porque o perito não fez perguntas, mas a conversa principal do perito é com o laudo que você leva para ele, o laudo que o seu médico que acompanha o seu tratamento fez. Vamos agora para a terceira dica. Chegue cedo ao local da perícia. Não chegue em cima da hora no local. Confira qual a agência do INSS está marcada a sua perícia e informe-se sobre como chegar ao local previamente. Se você se atrasar ou se confundir em qual agência está agendada a sua perícia, você não conseguirá fazê-la e deverá esperar 30 dias até agendar uma nova perícia. Quarta dica: se possível,
pegue um atestado novo. Isso até faz parte de outra dica que já falei, mas é muito importante que você leve um atestado novo, um atestado atualizado. Lembre-se que no dia da perícia, o mais importante é o atestado, é o laudo médico que você leva. Então, consulte seu médico pelo menos um mês antes da perícia e pegue um atestado novo. Peça um atestado completo, no qual seu médico diga qual a doença que você tem, desde quando você se trata, você vem fazendo o tratamento, se você pode ou não trabalhar e por quanto tempo você tem que ficar afastado do trabalho. Insista para que seu médico coloque no atestado um prazo estimado para seu afastamento. Por exemplo, se seu médico coloca 90 dias, pergunte calmamente a ele se ele acredita que em 90 dias você estará recuperado. O médico que cuida da sua doença e o perito do INSS sabem que você não fica curado em 45 dias ou 90 dias. Se o seu médico não consegue prever um prazo de alta, um prazo que você volte a trabalhar, peça para o médico colocar no atestado, pelo menos, que você não tem condições de voltar a trabalhar até seu próximo retorno, que deve acontecer em alguns meses, mas ele tem que colocar essa data, peça para ele colocar essa data. O que vale, lembrando que o que vale é a data que o seu médico colocar. Então converse com ele, não deixe apenas a critério do médico do INSS para fixar essa data. O que vale é a data que o seu médico colocar. Vamos agora para a quinta dica. Responda somente o que o perito perguntar. Lembre-se que quem conduz a perícia é o perito e não você. E pelo seu próprio bem, não diga qual a doença que você tem. Isso é tarefa do médico, é tarefa do perito. Mas diga para o perito que não está conseguindo trabalhar porque sente dor em tal parte do seu corpo. Isso é o que é mais importante. Diga onde sente dor, diga qual a situação que está impedindo você de trabalhar. Fale somente o necessário e responda com calma. Não precisa ter pressa. Eu sei que é uma situação difícil, um momento difícil, mas o que vale é a sua calma. Você tenha calma no momento de responder às perguntas do perito. Deixe que o médico faça as perguntas que ele entender conveniente para analisar o seu caso. Depois que o médico perguntar e você responder, e caso você entenda que tenha algum fato importante que o médico não questionou, nesse momento aí você pode contar, você pode relatar para ele a situação que você acha que é importante, mas sempre de forma bem objetiva. Sexta dica: responda às perguntas do perito de forma objetiva, respondendo diretamente o que for perguntado pelo perito e apresentando todos os documentos que forem solicitados. Sei que é um momento difícil, sei que é muito difícil não ficar nervoso no momento da perícia, mas procure sempre manter a tranquilidade e responder com calma apenas o que for perguntado pelo perito. Sétima dica: foque na doença incapacitante para o trabalho, para a sua função. Para o perito do INSS, não importa quantas doenças você tem. O que importa é aquela doença que te impede de exercer a função que sempre exerceu. As pessoas costumam confundir e achar que toda doença gera o auxílio-doença, mas não é assim que funciona. Portanto, se você tem mais de um problema, não conte para o perito a não ser que ele pergunte. Algumas pessoas acham que quanto mais problemas apresentarem para o perito do INSS, maiores serão as chances de obter o benefício de conseguir passar na perícia, porém não é o que acontece na realidade. Se você focar somente no problema que está te deixando incapacitado, que te impede de trabalhar, que te impede de exercer a sua função, e você juntar documentos médicos que comprovem esse fato, suas chances aumentarão
aumentarão e muito. Portanto, foque no que você sente, na doença, no problema que você sente e que está impedindo você de exercer a sua função. 8ª dica: não finja ou simule uma situação para o perito. O perito do INSS, de tanto lidar com pessoas que vão ali todo dia para enganá-lo, para mentir para ele, chega um momento que ele vai se deformando e começa a achar que todo mundo é igual, que todo mundo vai ali para mentir para ele, que todo mundo vai ali para tentar fraudar um benefício do INSS. Claro que não posso generalizar e falar que todos os peritos são assim, e muito menos afirmar que todas as pessoas que vão na perícia é para enganar o médico. Não é isso. Eu estou falando da realidade da vida como ela é. Portanto, seja sincero, fale a verdade, não adianta fingir ou mentir para o perito. Se ele desconfiar, vai ser bem pior. Se o perito errar, e ele erra frequentemente, isso pode ter certeza que o perito erra, ele é um ser humano como outro qualquer. A diferença é que ele é médico e está ali na função de perito, mas ele pode errar. Mas se ele errar, tem como consertar esse erro se você levar a documentação certa, além de diminuir o risco de o médico do INSS errar. Se ele errar, esse caso pode ser revertido na justiça se você tiver uma documentação bem feita pelo médico que acompanha o seu tratamento. No momento da perícia, não tente aumentar as demonstrações de dor ou de dificuldade de movimentos que você sente. Demonstre o que você sente de forma natural, mas não precisa exagerar e faça somente o que você conseguir fazer também. Não vá fazer um esforço além do que você consegue fazer. Caso o perito do INSS entenda que você está demonstrando mais dor do que sente, pode achar que você está mentindo e, como resultado, isso pode inviabilizar o seu benefício, você pode ficar sem receber o seu benefício e isso é bem pior. Vamos para a 9ª e última dica. Descreva como sua doença afeta o seu dia a dia no seu trabalho. Se lembre que a única coisa que o perito quer saber é se a sua doença ou incapacidade para a função que exerce se prejudica a função que exerce. Ele quer saber se você pode ou não trabalhar. Por isso, não fale da doença em si, mas procure demonstrar como essa doença, como esse problema, como essa dor que você vem sentindo, o está incapacitando para realizar o seu trabalho do dia a dia. Relate com precisão, tente relatar com o máximo de precisão, de detalhes, quais são as dificuldades hoje para você trabalhar, para você fazer o que você faz no seu trabalho. Explica ao perito que não está conseguindo trabalhar porque sente dor no braço. Se a função que você desempenha utiliza esse braço, por exemplo. Se você é um digitador, por exemplo, e não está conseguindo digitar, diga que seus dedos estão travando ou estão doendo, que você não consegue digitar. Simplesmente demonstre para o perito que a sua função está sendo prejudicada porque você está sentindo dor no determinado lugar que você exerce a sua função, que prejudica você trabalhar normalmente. E assim por diante. Lembre-se que o que dá direito ao benefício, o que gera um benefício no INSS, um benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por incapacidade, não é a doença em si. O que gera a doença é a incapacidade de você exercer um trabalho, uma função, em decorrência da doença que você sente. Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no meu canal. Isso vai ajudar o meu canal. Isso é importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que também buscam essa informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.